Caríssimos, eu vou usar essa última aula para repassar pelos conceitos que nós passamos, que nós estudamos, mostrando para vocês a importância de cada um deles. O que nós fizemos nessas nossas aulas desse curso? Nós começamos falando em probabilidade. Foi preciso gastar um pouquinho de conversa para falar que probabilidade é uma coisa mais sutil, que não dá para definir probabilidade de uma maneira ingênua e que é preciso um certo trabalho. Quer dizer, essencialmente o que a gente tem que ter é um conjunto básico, um espaço de eventos, que não é o conjunto de todos os subconjuntos, isso por razões técnicas não funciona, então a gente tem que ter uma sigma-álgebra, que é um subconjunto de todos os subconjuntos, mas que é uma sigma-álgebra, é uma coisa que funciona bem quando a gente faz reunião de conjuntos e toma complementar, tem o vazio, tem o espaço inteiro. E é ali que a gente trabalha. E nós não temos que nos preocupar muito com isso. Os matemáticos teóricos se preocupam muito com a questão da sigma-álgebra. E isso traz uma coisa muito chata quando a gente vai estudar. Isso vai acontecer com vocês um monte de vezes. Vocês vão ler um texto sobre esses temas e o autor, para ser muito rigoroso, ele fala então na sigma-álgebra, ele fala em filtração, ele fala numa série de termos que são necessários se você quer ter o rigor total da matemática, mas que não prejudicam o dia a dia. Se você passar batido por essas expressões, você não vai chegar em nenhuma situação crítica em que isso vai gerar um problema para aquilo que você está estudando. Tá? Bom, é um conceito sutil, probabilidade, né? Então, sempre tem aquelas perguntas que nos desafiam. Mas a gente falou em probabilidade para poder trabalhar com variáveis aleatórias, que esse aí era um conceito muito legal e que a gente usou muito. Variáveis aleatórias, o que é uma variável aleatória? É uma função que está definida ali para os eventos, mas que não é necessariamente a probabilidade. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar, a gente confunde variável aleatória com a probabilidade. Eu posso pegar como variável aleatória a probabilidade. A probabilidade é uma variável aleatória, mas eu posso ter outras. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu posso olhar os números de 1 a 6. E a variável aleatória pode ser qual é o valor que saiu na face do dado. E a variável aleatória saiu 2, e aí eu me pergunto qual é a probabilidade de x ser 2, e é a probabilidade usual. Mas a gente pode estar interessado numa variável aleatória que não é a probabilidade só daquela coisa. A variável aleatória pode ser uma outra coisa. Pode ser assim, eu lanço 10 vezes uma moeda, eu posso estar interessado em saber a posição das caras. Então, o resultado da variável aleatória é uma sequência assim, saiu o cara na posição 1, na posição 3, 5, 6, e aí não é um número, tá? Mas eu sempre posso perguntar qual é a probabilidade daquela minha variável aleatória ter um certo valor S. Ela está definida a partir dos eventos do espaço amostral e eu tenho sempre a probabilidade de que ela aconteça. A variável aleatória tem que estar associada a um espaço de probabilidades. Tá? E aí a gente trabalha. Assim como eu posso falar de esperança de dados, eu defino o que é esperança da variável aleatória x. Então, é a soma dos valores S vezes a probabilidade de que x seja S, onde S percorre o conjunto adequado dos eventos, onde ela está ocorrendo. Então, a esperança é a soma dos resultados vezes a probabilidade dos resultados. E a gente fez, ao longo do curso, várias vezes essa análise. Isso, se o meu espaço amostral
é finito, porque daí eu tenho uma somatória em cima dos elementos do espaço amostral. Qual é o caso do dado? A esperança, o lançamento de um dado, qual é o número que saiu? Você faz somatório de 1 vezes a probabilidade de 1, 2 vezes a probabilidade. E se o dado for desequilibrado, vai aparecer a probabilidade daquele número. Mas e se a variável estiver definida na reta? Então, a esperança, no caso de uma variável cujo domínio é contínuo, é a integral sobre R, em geral, ou sobre o domínio, de S, P de x igual a S, ds. É a mesma coisa, só que ao invés de somatória, é uma probabilidade. E aí eu faço a integral dessa probabilidade vezes o valor da variável aleatória para obter a esperança. Para ter isso, a gente chama que isso é uma distribuição, que isso é uma densidade de probabilidade. O que a gente precisa aí é que a integral de menos infinito a mais infinito da probabilidade de x dx seja 1. Porque essa é a medida, né, da probabilidade do espaço inteiro. E quando a gente tem uma probabilidade como essa, daí a probabilidade de que a variável x seja maior ou igual que a, menor ou igual que b, ela é a integral de a até b de p de x dx. Com x, então, variando entre a e b. Essas coisas são clássicas, né, no estudo de variáveis aleatórias. Uma variável que é super importante é a distribuição normal, né, aquela de Gauss, em que a densidade, que é esse p de x aqui, é igual a 1 sobre raiz de 2π sigma e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Isso aqui é a distribuição normal com média μ e variância sigma 2. E se a gente fizer uma mudança de variável z igual x menos μ sobre sigma, aí a gente obtém uma normal com média 0 e 1. Todo cuidado para definir probabilidade, ainda assim, fica uma coisa que é meio paradoxal. Imagine uma distribuição, como é o caso da distribuição normal, com uma certa média e uma certa variância. Aí eu pergunto, isso ocorre sempre nos casos contínuos, qual é a probabilidade de que x seja exatamente um certo valor fixado? Eu dou um certo k aqui, 5. A resposta é 0, porque a integral de 5 a 5 é 0. Cada ponto individualmente tem probabilidade 0. E aí isso é meio contraditório, porque a gente fala, bom, mas se eu somar tudo, dá 1, e cada um vale 0? Como é que é isso? A soma dá 1 e cada um dá 0. Isso é uma coisa meio paradoxal, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente tem infinitos enumeráveis, a gente pode somar. Se for finito, é uma somatória comum. Se for infinito enumerável, é uma série. Mas, quando é uma quantidade não enumerável, real, não dá para falar em soma. A gente não tem como falar soma. E a gente tem aí a integral. E a integral de uma quantidade não enumerável de números pode dar o que tem que dar. E isso é meio contraintuitivo. Não é nenhum problema, porque jamais na prática a gente vai precisar disso. No mundo real, a gente sempre vai trabalhar com a probabilidade de que x esteja no intervalinho AB.
Quando eu precisar falar qual a probabilidade de que x seja 5, eu não vou falar a probabilidade de que x seja 5. Eu falo a probabilidade de que x esteja entre 4,9 e 5,1. Eu vou trabalhar sempre com intervalos, eu nunca vou trabalhar com essa situação paradoxal. Tá? Observe que eu estou falando de uma variável aleatória que pode ser discreta ou contínua. Daí nós olhamos o conceito de processo estocástico. Que é uma sequência de variáveis aleatórias sobre um conjunto de índices. Então tem duas instâncias para dizer se ela é finita, discreta ou se ela é contínua. Cada variável aleatória pode ser discreta como um dado ou contínua como a normal. Agora eu tenho uma sequência de variáveis. Se for uma sequência finita ou enumerável, como quando eu construí o passeio aleatório da ruína do jogador, que podia ganhar ou perder, eu tinha uma sequência de variáveis aleatórias discreta. E era importante naquele momento para a gente entender isso. Porque a variável aleatória tinha assim, joga uma moeda, é a aposta 1. Joga uma moeda na aposta 2. Joga uma moeda na aposta 3. É uma sequência de apostas e que a gente fez uma análise ali do passeio aleatório. Então, era discreto nesse sentido, que era uma sequência discreta. Quando a gente pega um movimento browniano, é uma família de variáveis aleatórias em que o t está indexado em R. Então, no movimento browniano, tem duas coisas que são contínuas. O índice e a variável aleatória. Então, você lembra que no movimento browniano, a gente tinha os t's reais e, além disso, cada variável bt era uma variável aleatória contínua nesse sentido. Tanto que lá no movimento browniano, essa variável aleatória aqui era uma normal com média zero e variância t menos s. Então veja, para cada t num conjunto contínuo, R, temos uma variável aleatória contínua. Então, aí tem todos os jogos entre o índice e t. Eu posso ter uma sequência finita de variáveis aleatórias contínuas. Já vou voltar a isso. Tenho qualquer combinação. No caso do jogo, do passeio aleatório do jogador, eu tinha uma sequência enumerável de variáveis aleatórias. Para cada n eu jogava a moeda e fazia a soma até n, o n ia para infinito, mas era inumerável. E cada variável aleatória tinha dois valores, porque era associado a jogar a moeda, era 1 ou 0, 1 ou menos 1, dependendo da montagem que eu estava fazendo. Então ali eram duas variáveis aleatórias, eram uma família discreta de variáveis aleatórias discretas. No browniano é uma família contínua de variáveis aleatórias contínuas. Então, isso é uma coisa que tem que ficar assim, sempre bem clara na cabeça da gente, para a gente não misturar os conceitos com os quais a gente está trabalhando. Tá? Então, processo estocástico veio daí. Tinha uma sutileza que não cria grandes problemas, que é o seguinte: dentro do conceito de processo estocástico, tinha um conceito importante que era o de trajetória. Quando a gente queria olhar, fazer o t variar, né? E aí a gente via essa variável aleatória como o t variando e a outra variável não, ficando fixada. Agora, o que é esse fixado? Pensa que é no problema do nosso apostador.
não pode fixar o elemento do espaço amostral. Lá o nosso espaço amostral era jogar moeda, 1 ou -1. Se eu fixar que é sempre o 1, aí a trajetória é mais um, 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 não tem interesse. O interesse do passeio aleatório, de olhar para o passeio aleatório como processo estocástico, é que eu vou olhar o tempo, quer dizer, o n que está variando, e eu vou fixar uma sequência de resultados do espaço amostral. Então não adianta fixar que é sempre cara. Eu vou pegar uma sequência que é uma sequência de cara, coroa, cara, 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 coroa, cara, 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 coroa, coroa, coroa. Para cada sequência desses eventos é que eu construo uma trajetória no tempo que ali era n. Por isso que a gente acabou olhando que o processo estocástico podia ser olhado como o conjunto de todas as funções, onde você tinha aqui o teu espaço amostral, que no caso da moeda era 1 ou -1, e você pegava todas as funções, que se indicava assim, né? Todas as f's de n dentro desse conjunto. Então eram todas as sequências de caras e coroas, e o processo estocástico é uma variável aleatória, que no meu caso então seria a soma dos ganhos lá do jogador sobre essa variável. Bom, então o passeio aleatório era um exemplo de processo estocástico. A gente também trabalhou com o conceito de martingale. Qual era o grande lance do conceito de martingale? É uma coisa que está muito associada com a ideia intuitiva, né? De uma forma intuitiva está associada com a ideia de arbitragem. O martingale é aquele sequência de variáveis aleatórias em que você vai olhar a variável aleatória atual, qual é a esperança dela depois que ela seja executada. É exatamente o estado atual. Não quer dizer que executando essa operação você vai estar no mesmo lugar. Pelo contrário, quando é aquela de apostar jogando a moeda, ganhando 1 ou perdendo 1, se o jogador está num certo instante com um ganho de 17 unidades, ele vai jogar a moeda, ou ele vai partir para 18 ou ele vai partir para 16, porque ou ele vai ganhar ou ele vai perder. Então ele está com 17, no próximo passo ele terá ou 18 ou 16. Mas qual é a esperança que ele tem para o próximo passo? É 17, porque 18 com probabilidade de meio, 16 com probabilidade de meio. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa na esperança nesse sentido, isso significa que a longo prazo as coisas vão ficar estabilizadas. Então, identificar que um processo é um martingale é importante para você saber que não existe uma estratégia esperta para tentar olhar para o passado e tomar uma decisão para o futuro. Isso confunde muita gente no dia a dia. As pessoas, em geral, acham, quando elas apostam em loterias, quando elas veem coisas acontecer, elas acham que o passado interfere. Se você perguntar para as pessoas, a maioria muito grande de pessoas acredita que se você jogou uma moeda e saíram 20 vezes em seguida a cara, aí está muito mais provável que a próxima seja a coroa, porque não vai ter 21 caras em seguida. Assim como nas loterias do dia a dia, muitas pessoas não acreditam, não fazem uma aposta, tipo numa loteria dessas de escolher números. Poucas pessoas fazem uma aposta assim, vai escolher 6 números, escolhe 6 números em seguida. E se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer, é porque nunca sai 6 números em seguida. O que é verdade. E que é bonito de pensar, né? Por que acontece isso, é um probleminha de probabilidade. Mas a ideia de martingale, quando nós identificamos um martingale, nós sabemos que não tem mais, não tem como ter uma estratégia para lucrar. Nós vimos então esses conceitos. Depois nós vimos o conceito, então, passamos para o processo estocástico, o martingale, e nós vimos o conceito de movimento browniano, que tinha as seguintes coisas que eram essenciais no movimento browniano. E eu espero que as aulas que vieram depois tenham ajudado a entender duas coisas. No movimento browniano, a gente coloca a seguinte condição.
Você pega uma sequência de números e aí você olha essas diferenças, esses pares, você vai desse para esse, não estou embaralhando, estou pegando esse menos esse, aí o outro, na verdade eu nem repito, tá? Faço assim, para ser mais preciso ainda, B1 menos B0, B2 menos B1, B3 menos B2. Bom, são todos independentes. A gente usou isso em algumas passagens em que a gente precisava da esperança e aparecia o produto, e a gente sabia que quando os eventos são independentes, o valor esperado do produto é o produto dos valores esperados. E a outra coisa que era essencial no browniano era que BT menos BS era uma normal de média zero e variância T menos S. E se você for olhar as aulas em que eu falei de integral de Ito e de equações diferenciais estocásticas, isso apareceu o tempo inteiro, para dizer que coisas eram equivalentes. Então, as condições do movimento browniano, além de serem coisas que descrevem o que se observa, né, no mundo real, elas são uma maneira técnica de colocar na formulação matemática rigorosa aquilo que a gente vai precisar na hora de resolver, fazer a construção acadêmica do que vai ser feito. Tá? E aí nós chegamos na integral de Ito. Integral de Ito é uma coisa que merece muita reflexão. Imagine que você quer fazer uma coisa que nós vamos chamar daí integral de x dbs, xs dbs. Então, não é uma integral igual à integral de Riemann, não é uma integral igual à integral de Lebesgue, não é nada disso, tá? Na hora que eu vou fazer isso, muitas vezes eu tinha aqui o 0t, né? Definir essa integral de zero. No começo eu defini de 0 a t. Quando você define de 0 a t, x é uma variável aleatória, b é um browniano. Então, o integrando é uma variável aleatória e o integrador é um browniano. E se você faz com 0 a t fixos, isso gera uma variável aleatória. Se você faz com o t variável, então você tem um resultado para cada t. Então você tem uma variável aleatória para cada t, ou seja, é um processo estocástico. Então, quando você faz a integral de Ito de 0 a t e faz o t variar, você tem um processo estocástico. Quando você faz a integral de 0 a t maiúsculo fixado, você tem uma variável aleatória. A gente manipulou isso. O interessante, como é uma coisa muito sutil conceitualmente, eu estou, nesse instante, tentando mostrar para você uma coisa um pouco diferente. Faz uma partição. Então, você vai ter para cada TI da partição, porque isso aqui é um processo, né, um processo estocástico. Para cada S tem uma variável aleatória, então você tem uma variável aleatória. O DB, você faz o BTI menos o BTI menos 1. É uma variação, uma diferença de variáveis aleatórias. Então, para cada partição, isso é uma variável aleatória. Normal. Eu posso somar em I. E eu posso fazer o limite quando n tende a infinito. Agora, o que é isso? O que é esse limite? Quando a gente faz soma de Riemann, que está calculando, né, lá no começo dos estudos de cálculo, você tem uma função e você calcula a área debaixo da função através de uma integral, você faz as somas de Riemann e tudo mais, e quando você calcula o limite,
vai dar um número real. E aqui, o que é esse limite? É um limite de variáveis aleatórias. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que esse limite é a integral de Ito? Eu estou querendo dizer que existe uma variável aleatória y que, em algum sentido, coincide com isso. Mas em que sentido que coincide com isso? Y é uma variável aleatória, então a gente calcula em eventos. Isso é uma variável aleatória, a gente calcula em eventos. A variável aleatória calculada em eventos dá um resultado, dá um número. Estou trabalhando com variáveis aleatórias que tomam valores em R. Então, para cada evento, isso é um número, e isso é um número, que é através de uma somatória. Então, faz sentido perguntar se essa sequência de números tende para esse número. Dizer que nós temos a integral de Ito de um processo estocástico em relação a um browniano e que dá esse processo estocástico, é dizer, quando você está só com o T maiúsculo, é só uma variável aleatória, é dizer que esta variável aleatória, quando calculado num evento, coincide com esse limite numérico. E quando a partição vai para zero, essas sequências de número tendem para aquela variável aleatória. Então, dizer que uma função tem uma integral de Ito é dizer que existe uma variável aleatória que coincide com esse limite, que são números, quando calculado em eventos. Em todos os eventos, eu nem preciso que seja em todos os eventos. Eu quero que essa variável aleatória seja aquele limite calculado em A, e o conjunto dos Ws onde igualdade ocorre, onde vale igual, tem a medida 1. Ou seja, pode ter até um evento em que esse limite aqui não convirja para y, mas eu quero uma igualdade em probabilidade, que o conjunto dos elementos do espaço amostral, onde essas duas variáveis aleatórias coincidem, tem a probabilidade 1. Quer dizer, isso é uma coisa que é super importante na integral de Ito. Tá? Bom, e depois disso a gente chegou nas equações diferenciais estocásticas e no Black-Scholes, que eu acabei de falar nessas aulas, né? Eu espero que esses comentários que eu tenha feito sobre a integral de Ito agora e sobre as outras coisas tenham ajudado a entender por onde a gente passou. Lembrando que é muito difícil de dar um significado muito concreto para a variação de uma variável aleatória, de um processo estocástico, que é sempre mais razoável interpretar pensando que é uma diferença, que isso faz assim, muito mais sentido. Bom, então se vocês olharem ao longo dessas aulas todas, o meu grande esforço foi de fazer vocês mergulharem nesse mundo, mais do que fazer a equação de Black-Scholes, foi mergulhar vocês nesse mundo onde tem umas palavras que são semelhantes, integral, equação diferencial, mas tem umas palavras que assustam, porque é integral de Ito e tem uma equação diferencial estocástica. E as fórmulas não são exatamente as mesmas, né? Por isso que eu gastei umas várias aulas falando daquelas fórmulas bem complicadas, do que eu chamava de cálculo browniano, as integrais de Ito. Assim, só para lembrar, uma das fórmulas bem tranquilas que a gente mostrou que não é igual, é uma coisa assim, na integral de 0 a t de bs dbs. Quer dizer, você está integrando x dx, que no cálculo é x2 sobre 2. Só que aqui, para nós, deu meio de bt menos meio de t quadrado. Tem um elemento diferente na... Eu pus ao quadrado no bt? Não. O cálculo funciona de uma forma um pouquinho diferente. Por isso que eu fiz várias análises das fórmulas que aparecem, que eu chamei de cálculo, né, com as integrais de Ito.
porque, inclusive, quando eu deduzi de maneira estocástica a equação de Black-Scholes, apareciam aquelas fórmulas que eram fórmulas um pouco diferentes. Legal? Então ficamos por aqui. Estou encerrando o curso com essa sequência de comentários e aprofundamentos sobre tudo que nós discutimos. Valeu, turma!